Vamos começar agora a nossa aula sobre temperatura. Nós vimos nas aulas anteriores as definições de temperatura e calor. Vimos que o calor, na verdade, é a energia térmica trocada entre corpos, enquanto que temperatura é o nível médio de agitação molecular das partículas do corpo. Fizemos alguns exercícios mentais também e percebemos que o que sentimos, a sensação que temos quando tocamos objetos quentes ou frios, na verdade não é a sensação de temperatura, porque o nosso corpo não é um bom medidor de temperatura. O que sentimos, na verdade, é a troca de calor. Então, quando tocamos, por exemplo, um tapete ou um piso gelado, sentimos que o piso está mais gelado porque as partículas do piso, a estrutura molecular do piso permite uma maior troca de calor, enquanto a do tapete não. Da mesma forma como quando nos cobrimos à noite, o que fazemos é usar o cobertor como um isolante de calor. Ele impede que a gente perca calor para o ambiente, mas é o nosso corpo que se esquenta. Tanto que se a gente cobrir um objeto frio, ele não tende a mudar de temperatura. Agora, como o nosso corpo produz calor, o cobertor ou a roupa impede a perda de calor e assim nós nos mantemos aquecidos. Então, essa é a grandeza que o nosso corpo sente, a troca de calor. Porém, indiretamente, a troca de calor está relacionada com a temperatura, porque a troca de calor é maior quanto maior for a diferença de temperatura entre os corpos, e ela também depende das características físicas e moleculares dos corpos. Num outro exercício que a gente fez, nós consideramos colocar a mão gelada e a mão quente numa bacia com água à temperatura ambiente, e quando colocamos a mão quente na água, nós sentimos uma sensação de frio, porque a nossa mão quente está perdendo calor para a água que está mais fria que a nossa mão. Por outro lado, a nossa mão que estava na água gelada, ela sente uma sensação de calor quando colocamos na água a temperatura ambiente, porque ela está recebendo calorias da água à temperatura ambiente, já que ela está mais fria. Então, daí percebemos que o que estamos sentindo não é a temperatura, e sim, na verdade, a troca de calor. Nós estudamos também que o frio e quente, dentro da física, eles são conceitos relativos que se referem a baixa ou alta agitação molecular. No entanto, frio e quente, por que eles são relativos? Porque eles dependem da comparação com algum valor. Então, para o ser humano, por exemplo, quente é tudo que tem uma temperatura maior do que o corpo humano e, consequentemente, vai ceder calorias para o corpo humano. Enquanto o frio é todo o corpo que tem uma temperatura menor e vai receber calorias do corpo humano. Então, essa é a definição de quente ou frio. Mas para que essa definição física seja precisa, a gente precisa poder medir, e é para isso que precisamos de escalas termométricas, que é o que vamos estudar nesta aula, medição de temperatura e escalas termométricas. Antes de tudo, claro que precisamos de instrumentos, já que o nosso corpo não serve para tirar essas medidas. Então, comumente usamos, pelo menos em laboratório, termômetros para fazer as medidas de temperatura. Então, existem vários tipos de termômetro. Aqui eu citei o termômetro de mercúrio, ou álcool, ou qualquer outro fluido que possa ser usado, dependendo da situação. Temos termômetro por radiação, e temos termômetros de dilatação. Também podemos ter termômetros por variação de corrente elétrica e outros. Então, nessa figura aqui de baixo, vocês estão vendo um termômetro de mercúrio. Essa linha do meio aqui é mercúrio. Então, quando o calor está mais quente, o mercúrio dilata e sobe nessa escala aqui, demonstrando a temperatura. Quando está mais frio, ele se contrai e diminui. Aqui nessa segunda figura, nós temos um termômetro por radiação. Esse tipo de termômetro, ele mede a radiação que o próprio corpo está emitindo. É importante salientar que todo o corpo emite a radiação devido à sua temperatura. Então, esse termômetro aqui ele é capaz de detectar essa radiação. É como aqueles binóculos de infravermelho que vemos corpos no escuro, né? Obviamente que os nossos olhos, a olho nu, nós não conseguimos ver essas ondas, essa radiação em forma de calor, mas ela existe, podemos detectá-las por meio desses instrumentos. E aqui nós temos um termômetro por dilatação. Então, esse termômetro funciona da seguinte forma: ele tem barras metálicas aqui, e essas barras se dilatam a diferentes porções. Essa é uma propriedade, inclusive, da temperatura. Ela faz os corpos se dilatarem ou se contraírem, assim como os líquidos aqui no termômetro de mercúrio. E quando essas barras se contraem ou se dilatam, elas movem esse ponteiro e podemos relacionar uma escala e medir a temperatura através da dilatação das barras metálicas. Bem, vamos estudar algumas escalas importantes. A escala Celsius
é uma das escalas mais importantes, inclusive a escala padrão que usamos no Brasil. Ela é uma escala termométrica que ela usa os seguintes pontos fixos de referência. O ponto de congelamento da água ele é 0 graus Celsius e o ponto de vaporização da água é 100 graus Celsius nessa escala. Isso considerando ao nível do mar, que se refere à pressão de 1 atm, porque se nós tivermos a outras pressões, essas temperaturas vão variar levemente. Então é importante essa definição. Então essa é a escala Celsius. Ela é uma escala centígrada porque ela tem 100 graus. Vejam que de 0 a 100 são 100 graus entre esses dois pontos fixos. Todas as escalas a gente define em termos de pelo menos dois pontos fixos para comparar com outras escalas. Então ela é uma escala centígrada, porque isso varia 100 graus entre os pontos de referência. Outra escala muito importante, que é a escala usada nos Estados Unidos, na Europa, é a escala Fahrenheit. Ela é uma escala termométrica cujos pontos fixos de referências são 32 graus Fahrenheit para o congelamento da água e 212 graus Fahrenheit para o ponto de vaporização da água à pressão de 1 atm. Então veja que, para comparação, na escala Celsius era 0 e 100, enquanto na Fahrenheit é 32 e 212. Da onde que vieram esses valores? Na verdade, o que acontece é o seguinte, que o Daniel Fahrenheit, que foi quem criou essa escala, ele desejava obter 100 graus Fahrenheit para o corpo humano. Então, fazendo aproximações e testes experimentais, usando inclusive mistura de água e sal marinho para temperatura de 0 graus Fahrenheit, ele chegou a esses valores para ponto de fusão e fusão do gelo e ebulição da água. Ela não é uma escala centígrada porque veja que entre esses dois pontos nós temos 180 graus, então não tem 100 graus, o que definiria uma escala centígrada. Mas ela é uma escala muito utilizada nos países da América do Norte e na Europa. Finalmente nós temos a chamada escala Kelvin, também chamada de escala absoluta ou científica, que ela é uma escala termométrica que ela tem os seguintes pontos de referência. O congelamento de água seria 273 Kelvin e a vaporização da água a 373 Kelvin, isso ao nível do mar. Vejam que não é graus Kelvin, é só Kelvin. Quem criou essa escala foi o Lord Kelvin, que teve importância em várias áreas da ciência. E veja que essa escala ela tem a seguinte importância. Primeiramente, ela é uma escala centígrada, porque entre os dois pontos fixos ela tem 100 graus. Segundo, por que ela é chamada de absoluta ou científica? Ela é uma escala que ela foi ajustada fisicamente para que o zero dessa escala, ou seja, o 0 Kelvin, seja equivalente ao zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Seria a menor temperatura física. Então nós discutimos que temperatura é a agitação molecular dos corpos. Qual a menor agitação molecular que um corpo poderia ter? Ora, ele poderia parar, não ter agitação nenhuma. Isso seria o zero absoluto. E esse zero absoluto, ele seria o 0 Kelvin. Isso não é verdade nem para Celsius, nem para Fahrenheit, somente para Kelvin. Então Kelvin, que já usou um conceito mais moderno de temperatura, ele conseguiu adaptar a escala dele para que ela equivalesse 0 Kelvin, equivalesse ao zero absoluto. Então, por isso, ela é uma escala absoluta. Lembrando duas coisas. Primeiramente, a escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Unidades. Então, ela é a escala oficial dos documentos, das padronizações. Embora no Brasil a gente use o Celsius, na Europa e nos Estados Unidos se usem Fahrenheit, é a escala Kelvin que é usada nos documentos científicos. A segunda coisa importante é o seguinte: esse zero absoluto, embora ele seja bem definido, equivalente a 0 Kelvin, fisicamente ele não existe, porque existem outras leis da física que garantem que mesmo corpos a baixa temperatura têm uma mínima energia, de modo que as moléculas nunca fiquem exatamente paradas. Então, podemos dizer assim, o conceito de zero absoluto existe, embora na natureza não tenha nenhum corpo que esteja a essa temperatura de 0 Kelvin. Como exemplo, o corpo mais frio que a gente conhece é a radiação cósmica de fundo, que é em torno de 3 Kelvin no mínimo. Então, não conhecemos nada a 0 Kelvin. Aqui nós temos uma comparação dessas escalas termométricas que nós citamos. Então, primeiramente, vejam que existem outras escalas além destas. A gente pode criar uma escala relativa a qualquer ponto que a gente deseje, mas essas são as mais conhecidas. Então, aqui nós temos uma ideia. Veja que aqui é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Elas estão azul aqui embaixo porque são os pontos mais frios, né? E em cima vermelho os pontos mais quentes.
Então, aqui são os nossos pontos de referência: vaporização da água e congelamento, 100 graus e 0 graus para a escala Celsius, 212 graus e 32 graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit, e 373 Kelvin e 273 Kelvin na escala Kelvin. Repito, Kelvin não é graus, somente Fahrenheit e Celsius são graus. Bem, e o zero absoluto, que seria a agitação molecular zero, né? Que seria a menor temperatura possível, embora a gente não encontre nenhum corpo nessa temperatura. Em Kelvin é o zero. O Kelvin ajustou a escala dele para que fosse zero. Se a gente comparar com as outras escalas, e nós vamos ver em seguida como fazer isso, essa mesma temperatura, o zero absoluto, seria menos 459,4 graus Fahrenheit, ou então menos 273 graus Celsius. Então vejam que aqui em Celsius e em Fahrenheit nós temos escalas negativas, né? Em Celsius tem 0 graus e depois vai para negativa. Em Fahrenheit o ponto de congelamento é 32, mas pode ser mais frio, pode ser 0 graus Fahrenheit e depois vai negativo. Já na escala Kelvin não existe temperatura negativa. O zero seria o mínimo da escala. Bem, agora a grande questão é como converter uma escala na outra e como obter valores de uma na outra. Então, para isso, vamos analisar o seguinte: para converter qualquer escala termométrica em outra, veja, qualquer escala, não somente essas três que a gente trabalhou, qualquer escala. Basta fazer uma comparação proporcional de quaisquer pontos fixos relacionados. Então nós temos pontos fixos relacionados aqui, que são os pontos de vaporização da água e congelamento, mas podem ser quaisquer outros. O exercício pode dar para vocês um gráfico ou uma tabela. Se vocês tiverem dois pontos quaisquer, vocês já podem descobrir a relação entre essas escalas. É como se fosse aquela famosa comparação de triângulos retângulos, em que nós fazemos uma proporção entre os lados. Aqui podemos fazer também. Como exemplos, vamos fazer aqui a conversão de Celsius em Kelvin. Então nós sabemos que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin e 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Então quanto equivalerá uma temperatura qualquer em Celsius em Kelvin, ou vice-versa? Se é uma relação proporcional, nós podemos pensar o seguinte: a metade em Celsius é a metade em Kelvin, o dobro em Celsius é o dobro em Kelvin, então vai valer essa relação. Para facilitar, vamos aqui usar essa figurinha. Então aqui eu estou comparando apenas Celsius e Kelvin. Então veja que eu coloquei aqui 100 e 0 e 373 e 273, que são os dois pontos que a gente precisa para obter uma relação. E aqui no centro tem uma temperatura qualquer, de uma e da outra, que é a temperatura que a gente vai querer descobrir depois. Então, vejam que eu pus linhas aqui para indicar as contas que nós vamos fazer a proporção. Então nós podemos dizer o seguinte, essa parte aqui, esse tamanho em verde, que é o TC menos 0, está para esse tamanho nesse amarelo escuro aqui, que é o TK menos 273, assim como esse tamanho grande em roxo, que é o 100 menos 0, está para esse tamanho em azul, que é o 373 menos 273. Isso é uma proporção, ou seja, isso está para isso, assim como isso está para isto. É uma relação de proporção, uma relação inclusive de porcentagem. Então, podemos fazer aqui a continha. Vejam só, nas mesmas cores que está na figura. Aqui eu tenho um verde que está para o roxo. Então aqui, verde está para o roxo, assim como o amarelo ou laranja, está para o azul. Então, como o laranja está para o azul. Então, basta vocês fazerem, qual é esse tamanho aqui? TC menos 0, está aqui, sobre 100 menos 0, que está aqui embaixo. Tem que ser equivalente, que é o igual aqui, a TK menos 273 sobre 373 menos 273. Então, qualquer escala que vocês quiserem fazer, basta colocar dois gráficos assim, relacionando dois pontos que vocês conhecem e algum ponto que vocês vão querer fazer, e fazer essa estrutura de conta. Esse para esse, assim como esse para esse. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, vamos fazer TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, TK menos 273 eu repito, 373 menos 273 é 100, corto 100 com 100 e, portanto, fico aqui, TC igual TK menos 273, que é essa primeira expressão. Posso levar esse 273 para o outro lado somando, e então tenho TK igual TC mais 273. Então aqui eu posso obter qualquer conversão de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Se eu tenho Kelvin
e quero obter Celsius, eu substituo Kelvin aqui e vou obter valores Celsius. Se eu tenho Celsius e quero obter em Kelvin, eu uso a segunda, que na verdade é a mesma equação da primeira. Observem, pessoal, o seguinte. Vamos usar valores aqui da equação para ter certeza se está certo. Então, por exemplo, ó, 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Então, veja que se eu vim aqui e substituir 373 aqui em Kelvin, menos 273, dá 100, que é o mesmo valor que está aqui. Então, está correto. Vamos tentar outra equação. 0 Kelvin é igual a 273. Veja, 0 Celsius é 273 Kelvin. Se eu colocar 0 aqui no TC, eu vou ter TK igual a 273. Então, que é o mesmo valor que está aqui. Então, está correto. Outro detalhe importante, nunca usem K. Alguns livros, até algumas pessoas usam K e F para indicar as grandezas aqui, as temperaturas. Não usem, porque o K e o F ele já indica o grau, ele já indica a unidade. Então, não é bom usar para o nome da grandeza. Ok? Essa é uma dica importante. Bem, então usando esse procedimento nós podemos fazer qualquer conversão, inclusive aqui em escala Celsius em Fahrenheit. Então aqui eu coloquei a escala Celsius em Fahrenheit lado a lado. Veja que eu mudei os valores de Fahrenheit, que são 32.212. Aqui embaixo é fusão do gelo, aqui em cima é ebulição da água ao nível do mar. Então eu pego este valor sobre este, tem que ser igual a este sobre este. Observem a cor dos colchetes com a cor das pontas aqui, que eu coloquei as mesmas cores para vocês observarem de onde estão vindos os valores. Então, TC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32. Fazendo a continha aqui, nós temos TC sobre 100 e aqui TF menos 32 em cima e embaixo 212 menos 32 dá 180. Aqui nós não podemos cortar 100 com 180, como fizemos na conta anterior. Só que ele pode ser simplificado. Essa conta, ela pode ser dividida por 2, pode ser dividida por 5, pode ser dividida por 10. Na verdade, pode ser dividida até por 20. Então, se eu dividir aqui 100 por 20, fica 5. E se eu dividir 180 por 20, fica 9. Então, eu posso obter essa fração, já é uma relação correta. Ou, se eu quiser simplificar ainda mais, eu posso levar esse 9 multiplicando para o outro lado, e aí o 9 quintos vai dar 1,8, e posso levar o 32 somando, e aí eu tenho essa expressão aqui, TF igual a 1,8 TC mais 32. Posso usar qualquer uma das duas, as duas são a mesma coisa na verdade, só que essa está na forma fracionária e essa está na forma de equação de primeiro grau. Observem o seguinte, que se eu substituir, vamos escolher um valor aqui, por exemplo, o 0 Celsius. Se eu colocar aqui, ó, 0 Celsius, eu vou ter o quê? 0 desse lado, porque 0 sobre 5 é 0. E aqui, aí eu levo 9 multiplicando 0 dá 0. E eu levo 32 somando. Então, eu vou ter TF igual a 32, que é o correto. Da mesma forma, se eu pegar os outros valores aqui, ó, TC igual a 100. Então, aqui, 100, no lugar de TC, vezes 1.800... vezes 1,8 daria 180. 180 mais 32 dá exatamente 212 Fahrenheit. Então, essas duas expressões também estão corretas. Podemos comparar algum valor conhecido para saber se acertamos o resultado. Pois bem, existe mais uma conversão entre essas três escalas, que é converter Kelvin em Fahrenheit. Então, nós podemos proceder assim. Se vocês tiverem uma conversão de Kelvin para Fahrenheit, vocês podem converter de Kelvin para Celsius e depois de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa. No entanto, vocês podem obter uma relação direta entre Kelvin e Fahrenheit, que eu vou deixar para vocês como exercício. Eu já fiz as outras duas conversões e essa terceira vocês vão obter a equação de conversão de uma escala na outra, ok? Muito bem, vamos a um exemplo aqui. O cientista francês René Reaumur criou uma escala que usava 0 graus R, né, de Reaumur, para o ponto de fusão do gelo e 80 graus R para o ponto de vapor da água. Isso a pressão normal, né? Pressão normal quer dizer pressão ao nível do mar. Calcule 35 graus Celsius na escala Reaumur. Bem, então vamos fazer o mesmo procedimento que a gente já repetiu ali no slide anterior. Colocamos aqui as duas escalas. Aqui está errado, não é Fahrenheit, é Reaumur. Tá? Veja que aqui eu substituí o valor de Reaumur, só esqueci de colocar aqui embaixo o nome Reaumur, então corrijam. Então aqui eu tenho a escala Celsius e a Reaumur. Então eu vou fazer essa comparação. Ó. TC menos 0 sobre 100 menos 0, que está aqui. TC menos 0 sobre 100 menos 0. Está para TR menos
0 sobre 80 menos 0. TR menos 0 sobre 80 menos 0. Então vejam o que? Fiz o mesmo procedimento anterior, só comparando as escalas. Então aqui dá TC sobre 100 e aqui dá TR sobre 80. Agora esses 100 e 80 eles podem ser bem simplificados por 20 também. Então 100 dividido por 20 é 5 e 80 dividido por 20 é 4. Então aqui eu já tenho uma relação entre as duas grandezas. Eu poderia levar esse 4 para lá ou esse 5 para cá, mas posso deixar assim na forma fracionária. Bem, ele quer o quê? Que a gente determine 35 graus Celsius na escala de Reaumur. Então, vamos pegar aqui onde está temperatura em Celsius, nós vamos substituir por 35, que é o valor que temos. 35 sobre 5 igual TR sobre 4. 35 sobre 5 dá 7, igual TR sobre 4. Esse 4 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 4 vezes 7, 28. E, portanto, a temperatura na escala de Reaumur é 28 graus Reaumur. Então, está aí um exemplo de como, primeiramente, obtemos a fórmula de conversão e depois substituímos um valor qualquer. Poderíamos jogar infinitos valores aqui, para todos eles a gente obteria a conversão. Talvez nesse momento vocês gostariam de perguntar, e se eu substituir o valor direto aqui, ao invés de obter a fórmula antes, eu vou obter a conversão correta? Sim, vocês poderiam já colocar aqui 35 graus Celsius aqui e já obteriam o TR igual a 28, tranquilamente. Agora, o legal de obter a fórmula de conversão é que uma vez que vocês obtenham ela, vocês vão ter ela sempre. Por outro lado, se vocês não obtiverem ela, toda vez vocês vão ter que fazer todo o procedimento. O que não é tão complicado assim. Se em algum momento vocês esquecerem a fórmula pronta, não tem problema, basta lembrar do procedimento de construção dela, que é uma simples comparação de duas escalas. Então, usem a fórmula que vocês acharem mais fácil e entenderem melhor. Ou obtendo a fórmula primeiro e depois substituindo valores, ou substituindo valores direto. A menos que o exercício peça a fórmula de conversão. Aí vocês não podem substituir valores, tem que chegar na fórmula de conversão. Eu vou deixar também aqui um exercício de desafio, que é esse. O cientista escocês William Rankine criou uma escala que usava 0 Rankine, veja que não é grau, é 0 Rankine, para o zero absoluto. Então, essa escala de Rankine era uma escala absoluta. O zero da escala bate com o zero físico, com o zero absoluto. Esta escala tem a mesma variação da escala Fahrenheit. Então veja que ela é absoluta, assim como a escala Kelvin, só que ela não é centígrada como a escala Kelvin. Porque a escala Kelvin varia 100 pontos entre os dois pontos fixos, e essa aqui varia 180, na verdade. Cada 1,8 grau Rankine é 1,8 graus Fahrenheit. Então ela não é centígrada. O ponto de fusão do gelo nessa escala Rankine é 492 Rankine. E o ponto de vapor de água, a pressão normal, é 672 Rankine. Qual é o desafio aqui? Calcular a fórmula de conversão dessa escala nas outras escalas que a gente viu. Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então é só fazer continha e usar aquele mesmo procedimento, repetir o mesmo procedimento lá dos gráficos para todas. Ok? Só um último detalhe, a única escala centígrada e absoluta que existe é a escala Kelvin. Podem ter outras centígradas, como a Celsius, podem ter outras absolutas, como a Rankine, mas centígrada e absoluta somente a escala Kelvin.